E agora eu vou mostrar para vocês lógica para concurso, utilizando uma questão de lógica que foi aplicada no IBGE de 2021. A questão é essa aqui, olha. Questão 11. Considere a afirmação: se a pessoa tomou vacina, então não teve Covid séria. De acordo com essa afirmação, é correto concluir que se a pessoa não teve Covid séria, então tomou vacina. Se a pessoa não tomou vacina, então teve Covid séria. Se a pessoa teve Covid séria, então não tomou vacina. Existem pessoas que tomaram vacina e tiveram Covid séria. Não existe pessoa que não teve Covid séria e não tomou vacina. Essas são as opções de resposta aqui que você tem que analisar com base nessa afirmação. Mas eu digo para você que para você resolver uma questão dessa aqui, você tem que ter estudado lógica. Não tem como você resolver ela pelo chutômetro, a não ser que você seja muito bom de chute. Você precisa saber o que é proposição, o que são os conectivos e qual a relação que tem entre as proposições simples e compostas com os conectivos, senão você não vai conseguir resolver. Aqui, por exemplo, se eu estou usando o conectivo se, então, eu já posso eliminar a letra D e a letra E. Não tem relação de se, então, com existem ou não existem. Só se tivesse aqui em cima um todo mundo, ou ninguém, ou existe algum, aí você poderia considerar essas duas opções aqui. Mas se você não sabe por que eu já posso eliminar essas duas, assiste essa aula que eu vou explicar, vou fazer um resumo aqui da lógica matemática para a resolução de questões de concurso, tá bom? A primeira coisa eu vou ensinar o que é proposição, porque para você vir fazer uma questão de lógica, você tem que saber identificar as proposições. E para isso eu vou começar explicando para vocês o que é uma proposição, beleza? Vamos lá. Proposição, aqui nesse nosso comando tem duas proposições. São duas proposições simples. A primeira é a pessoa tomou vacina, não teve Covid séria. A segunda, eu tenho duas proposições simples que compõem uma proposição composta, que tudo isso aqui se torna uma proposição composta que está fazendo uso do conectivo se, então. O que é uma proposição? Proposição é um conjunto de palavras ou símbolos que expressam um pensamento de sentido completo. Nesse caso aqui está sendo utilizado palavras, estão sendo utilizadas palavras. Aqui na primeira proposição, a pessoa tomou vacina. Isso é uma expressão de um sentido completo. É um pensamento de sentido completo. Se eu tivesse dito só a pessoa tomou, poderia ser tomou água, tomou vinho, tomou cerveja, tomou cachaça, tomou qualquer outra coisa, tomou banho. Mas não, ele está dizendo a pessoa tomou vacina. Então o pensamento está completo. Isso aqui é uma proposição. Assim como não teve Covid séria. Se eu disser só a pessoa não teve, a pessoa não teve tempo, a pessoa não teve dinheiro. Aqui não, a pessoa não teve Covid séria. Também é um pensamento de sentido completo. Então, esse conjunto de palavras aqui forma uma proposição, esse conjunto de palavras aqui forma uma outra proposição. E quando eu coloco o conectivo se, então, eu tenho uma outra proposição, que agora é uma proposição composta. Qual a diferença da proposição simples para a proposição composta? A proposição composta continua sendo um conjunto de palavras que expressam um pensamento com sentido completo. Continua sendo isso. Só que agora ela faz uso de duas proposições menores, duas proposições simples. Então, continua sendo proposição. Como eu faço para diferenciar isso na hora de eu escrever? Eu quero mostrar que é uma proposição composta. Eu utilizo uma letra maiúscula. E para a proposição simples, eu utilizo letras minúsculas. Eu vou mostrar isso para vocês, tá bom? Então, para que você entenda o que é proposição, quando você encontrar no comando de uma questão algo grande assim, olha, você começa a separar igual eu fiz aqui. Pega esse primeiro aqui, essa primeira afirmação, pega essa segunda afirmação e vai marcando, que é para você depois ir sabendo montar a resolução da questão. Aqui, por exemplo, já sei que é uma proposição composta. Agora eu vou verificar os conectivos. Quais são os conectivos que estão utilizados aqui? E para isso eu preciso conhecer quais são os conectivos. Quais são esses conectivos? Você pode fazer e... O que é o e? O e é uma conjunção. Eu tenho isso e isso. Eu tenho que levantar cedo e ir para a escola. Veja, levantar cedo é uma proposição e ir para a escola é outra. E o conectivo é o e. Eu tenho que fazer isso e isso.
Um outro conectivo é o ou, que chamamos de disjunção. O que seria o ou? Hoje, vamos imaginar aqui, hoje eu vou jogar bola ou vou andar de skate. Jogar bola é uma proposição, sentido completo. Andar de skate é outra proposição. E eu coloco o ou, é uma disjunção. Eu vou fazer uma coisa ou outra. Na anterior, eu ia levantar cedo e iria para a escola. Ia fazer as duas coisas. Já quando eu digo que eu vou jogar bola ou andar de skate, aí eu já tenho uma disjunção. Eu vou fazer uma coisa ou outra. Isso é um outro conectivo, que é o ou. Depois do ou tem um não. O que é o não? É uma negação. Eu represento através disso aqui. Eu vou colocar aqui o não mesmo, com a palavra, que depois eu vou mostrar só os símbolos. Um outro conectivo, o não. O não é uma negação. Ontem choveu. Aí alguém diz não. Não choveu. Então ela está negando. Quando eu falo ontem choveu, é uma proposição, tem um sentido completo, e alguém coloca uma negação. Não, não choveu. Ontem não choveu. Aí isso é um outro conectivo. O conectivo se então, que é o que está sendo usado nesse comando aqui, né? É se, conectivo se, reticência, então. É um outro conectivo, é o que nós chamamos de condicional. Se isso acontecer, então isso acontecer. Se eu receber meu salário, eu pago minhas contas. Então, está condicionado. Eu preciso receber meu salário para pagar as contas. Se eu receber, eu pago minhas contas. Se então, se e somente se, é um outro conectivo. Se e somente se. Isso aqui é o que nós chamamos de bicondicional. O que é uma bicondicional? É quando se eu receber meu salário, eu pago minhas contas. Aí eu só vou pagar minhas contas se eu receber meu salário. É um bicondicional. Porque no primeiro caso, quando eu coloco um condicional, se então, se eu receber o salário, eu pago as contas. Beleza, então está condicionado eu pagar minhas contas a receber o salário. Só que isso é uma implicação que eu posso pegar o dinheiro de alguém pode me emprestar o dinheiro para eu pagar minhas contas. Ela permite. Eu posso receber o salário e pagar as contas, ou eu posso emprestar de alguém e pagar as contas. Quando eu digo assim, se eu receber o salário, eu pago minhas contas, mas eu só vou pagar minhas contas se eu receber meu salário. Aí é uma dupla implicação. Eu já estou dizendo que se eu receber o salário, eu pago a conta, mas eu só pago a conta se eu receber o salário. Se alguém me emprestar, eu vou usar para outra coisa, não vou pagar as contas. Isso é bicondicional. Tudo isso aqui, nos livros, você encontra assim, olha. O E, eu vou até colocar de vermelho. O E, você encontra um símbolo assim, olha. E. O OU é assim. O não é assim. O se, então, é assim. E o se, somente se, é assim. Esses aqui são o que nós chamamos de conectivos lógicos, das operações lógicas de matemática. Quando eu vou fazer a operação lógica sobre as proposições, então eu tenho as proposições, tenho os conectivos e tenho as operações. Quando eu vou fazer as operações lógicas, eu tenho que fazer uso dos conectivos, porque eu já vou estar juntando duas proposições. Quando eu junto, é uma junção, é o E. Uma disjunção é o ou. Uma negação é o não. Uma implicação é o se então. E uma dupla implicação é o se e somente se. Lá no livro de matemática você vai encontrar assim, o livro de lógica, né? Você vai encontrar algo assim, maiúsculo, 2 pontos, P, então, Q. O que significa isso aqui? Significa que eu tenho uma proposição composta, que essa proposição ela é uma implicação de duas proposições simples, P, então, Q, que é exatamente o que está aqui nesse comando. Né? Eu tenho uma proposição composta, que eu represento pela letra P maiúscula. Tenho uma proposição simples, que eu vou chamar de P. Tenho se, então, que é uma implicação, aí eu coloco esse símbolo aqui. E tenho a outra proposição aqui, que é o Q. Proposição simples. P, P, então Q. Para você resolver essa questão aqui, você tem que começar escrevendo isso aqui. Você tem que saber traduzir essa primeira proposição composta. Você tem que conseguir traduzir ela dessa forma aqui.
porque é a partir daqui que você vai analisar todas essas alternativas aqui. E para isso você precisa identificar que isso aqui é sim, então. Aí lá nos valores lógicos, né, você tem verdadeiro ou falso. Cadê aqui? Você tem verdadeiro ou falso. Eu vou abrir um parêntese que não tem aqui nessa questão sobre o valor lógico, mas eu vou abrir esse parêntese para explicar para vocês, porque toda a lógica, as proposições, a análise das proposições, ela é feita em cima do valor lógico de verdadeiro ou falso para cada uma delas, assim como para ela inteira composta como está aqui. O que é o valor lógico de uma proposição? O valor lógico de uma proposição é aquele valor que eu determino para ela. Eu posso dizer que ela é verdadeira ou posso dizer que ela é falsa. Como eu expliquei para vocês, proposição é um conjunto de palavras ou símbolos. Aqui eu mostrei palavras. Nos símbolos, eu posso colocar aqui do lado 3 é diferente de 4, ou eu posso colocar 3 é igual a 4. Né? Tenho aqui duas proposições. Estou utilizando símbolos para representar essas proposições. E aqui você tem que 3 diferente de 4. Isso é verdadeiro ou é falso? Quando eu vou analisar uma proposição dessa aqui, eu tenho que ter em mente que eu só posso colocar verdadeiro ou falso. Tem dois princípios que regem a lógica. O princípio da não contradição. Eu não posso dizer que essa proposição aqui é verdadeira e falsa. Não posso. Ou ela é verdadeira ou ela é falsa. E também não posso inventar um outro valor para ela, que é o princípio do terceiro excluído. Não existe uma terceira opção. Eu não posso dizer talvez seja verdadeiro, talvez seja falso. Não, ou é verdadeiro ou é falso. O princípio da não contradição e o princípio do terceiro excluído. Então, toda vez que eu vou fazer análise das proposições, eu tenho obrigatoriamente que colocar 3 diferente de 4 é verdadeiro? Para mim, isso aqui é verdadeiro, eu coloco verdadeiro. 3 igual a 4 é falso? Isso aqui para mim é falso. Sempre coloco, determino verdadeiro ou falso. Esse é o valor das proposições. Então, abrir esse parênteses aqui só explicar para vocês o que é o princípio da não contradição e o que é o princípio do terceiro excluído, que você vai encontrar lá no livro de lógica, se você for estudar lógica, tá bom? Se você resolver ir lá pegar os livros para estudar. Então, eu vou fechar isso aqui. Vou apagar isso aqui também, que você já entendeu. Já mostrei para já entendeu, não sei, né? Eu já mostrei para vocês aqui quais são os conectivos. E mostrei para vocês esse aqui, olha, que é o que eu vou levar ali para cima. P é uma proposição composta, que ela é formada por P, então Q, por uma implicação de duas proposições simples. Vou apagar daqui e vou colocar ali em cima para começarmos a resolver a questão. Então aqui eu tenho que colocar azul. P maiúsculo, minha proposição composta, ela é formada por uma implicação de P em Q, onde P é essa proposição aqui e Q é essa proposição aqui. E por que eu falei para vocês que só de você conhecer esse conectivo aqui, o se então, que é o que está aqui, ó, vou até colocar um marcador nele também, vou colocar um marcador vermelho aqui, ó. Esse aqui é o então, esse é o conectivo. Só de eu colocar esse se então aqui, eu já vou eliminar essas duas últimas aqui. Por que eu vou eliminar essas duas últimas? Porque existe uma forma um pouquinho mais... Na matemática existe o para todo, o existe e o não existe. Porque a negação, quando eu tenho algo do tipo, para todo mundo que tomou vacina, ninguém teve Covid séria. Se eu tivesse aqui, para todos que tomaram vacina, nenhum deles teve Covid séria, a negação disso, uma contradição, uma explanação, uma relação, uma operação lógica com isso seria existe. Eu iria tratar existe ou não existe. Assim como se eu tivesse colocado aqui, se tivessem colocado aqui no comando, existe uma pessoa que tomou vacina e não teve Covid séria. Aí aqui embaixo eu teria encontrado um para todo mundo que tomou vacina teve Covid séria. A relação do para todo é com existe e não existe. Assim como se no comando vem existe ou não existe, a resposta você vai procurar um para todo. E se aqui no comando não tem nada sobre para todo, não tem como aqui na resposta eu analisar. Existem pessoas que tomaram vacina e tiveram Covid séria, assim como não existe pessoa que não teve Covid séria e não tomou vacina. Não dá para fazer isso.
Então, o para todo é relacionado com essas duas. A implicação aqui, não. A implicação não tem relação com existe e com não existe. E por isso, eu já apago isso aqui e eu já elimino essas duas respostas aqui. Essas duas respostas aqui não me servem. Eu só preciso analisar essas três aqui. Por que eu preciso analisar somente essas três? Porque as três estão tratando de se, então, se, então, se, então. As três respostas estão tratando do conectivo implicação e não dupla implicação, somente implicação, beleza? Vamos analisar agora aqui com P. P, então, que, de acordo com essa afirmação, é correto concluir que a primeira pessoa diz assim, se a pessoa não teve Covid séria, então tomou vacina. Aí eu vou escrever, eu vou chamar essa proposição de que... Opa, vou colocar aqui. Eu vou chamar essa proposição de que não, vai ficar misturando ali, né? Eu vou colocar T. Eu vou chamar uma proposição de T. Ela é uma proposição composta, onde essa proposição composta que eles colocaram aqui está assim. Se a pessoa não teve Covid séria, então essa proposição aqui é que, ele começou com que, olha. O que está aqui, eu vou colocar aqui, olha, não teve Covid séria. Se a pessoa não teve Covid séria, então, que é o conectivo, então ela tomou vacina. Aí eu, então, P. Essa é a proposição aqui da letra A. Aqui na letra B, se a pessoa não tomou vacina, opa, aí aqui ela negou, né, a primeira, olha. Aqui está tomou vacina, que ela colocou não tomou vacina. Então, teve Covid séria. Tirou o não daqui e colocou para cá. Então, ela negou a primeira e negou a segunda. Aqui ela está fazendo assim. Eu vou colocar proposição U. Proposição U, ela colocou não, se a pessoa não tomou vacina, não teve Covid séria. Então, é não P, implicando em não que. Ela negou as duas. Vamos ver a terceira. Se a pessoa teve Covid séria, então não tomou vacina. Eu vou chamar de proposição V. Vou colocar de azul de novo aqui. Proposição V. O que foi que ela colocou? Se a pessoa teve Covid séria, então ela colocou não que implica, então não tomou vacina. Não P. Eu expliquei para vocês o que é proposição, expliquei para vocês os conectivos e agora estou montando para vocês como você pode representar aqui todas as proposições que foram dadas aqui nas respostas. Tem a proposição original, né? Vamos chamar assim. Tenho aqui, eu tenho aqui a proposição do comando e tenho aqui as proposições que foram colocadas na resposta. E eu vou dizer para vocês o que você pode e o que você não pode fazer com essa proposição aqui do comando. Primeiro, ele me deu que P implica que. Para explicar isso aqui para vocês, eu vou usar um exemplo que eu gosto muito, que eu acho ele muito claro, assim, muito simples de se entender. Imagine a seguinte proposição. Se chover, o telhado da minha casa molha, tá? Imagine que você não tem nenhuma lona por cima do seu telhado, o telhado normal aí da sua casa. Se chover, o telhado da sua casa molha. Então, eu tenho uma implicação de P em que? O P é se chover, e o que é molhar o seu telhado. Então, se P, então o que? Isso é verdade, não tem como chover em cima da sua casa e não molhar o seu telhado, tá? A primeira resposta dele aqui, ó, a primeira proposição, ele diz que se isso é verdade, se P, então o que? Então, que implica em P. Ou seja, o que é que implica em P? Você diz assim, se o telhado da minha casa molhar, é porque choveu. Só que você não pode dizer isso. Não existe essa afirmação. Quando eu digo que uma proposição implica em outra, eu não estou fazendo uma dupla implicação dizendo que a outra implica aqui. Igual a história do salário. Se eu digo que se eu receber o salário eu vou pagar minhas contas, o fato de eu pagar as contas não significa que eu recebi o salário. Alguém pode ter me emprestado o dinheiro, eu posso ter pago as contas.
Assim como se chover na minha casa, o meu telhado molha, não significa que se meu telhado estiver molhado é porque choveu. Pode ter vindo o bombeiro e ter jogado água lá em cima com a mangueira dele, lá do caminhão-pipa dele. Então, uma coisa, eu dizer que A implica em B, não significa que B implica em A. Só se fosse uma dupla implicação. Se tivesse aqui assim, se a pessoa tomou vacina, então não teve Covid séria, e ela só não tem Covid séria se tiver tomado vacina, entendeu? Se tivesse assim, se a pessoa tomou vacina, então não teve Covid séria, e se ela tomou, ou seja, que a gente chama de ida e de volta. Se fosse dois Cs, se a pessoa tomou vacina, então não teve Covid séria, e se não teve Covid séria, se você encontrar 2 Cs no comando, é dupla implicação. E somente se tiver uma dupla implicação, você pode fazer o caminho de ida e de volta, que é esse aqui, olha. P implica Q e Q implica em P. Se não é uma dupla implicação, se é uma implicação simples, essa aqui você deve eliminar. Essa aqui você também não pode considerar. Então, não é a letra A. Por que não é a letra A? Porque se chover, molha o telhado da minha casa. Mas se o telhado da minha casa estiver molhado, pode ser que não choveu. Não é porque choveu. Pode ter acontecido outra coisa que fez molhar o telhado. Então, por isso eu tiro a primeira. Na letra B tem, se a pessoa não tomou vacina, então teve Covid séria. Ele diz assim, se a pessoa não tomou vacina, então teve Covid séria. Não posso afirmar isso. De novo, o exemplo da chuva. Não choveu, então meu telhado não molhou. Não. Como eu expliquei ainda agora, se não chover, pode ser que alguém jogue água no teu telhado, o bombeiro joga água no teu telhado e teu telhado molhe. Entendeu? Se a pessoa, aqui ele diz assim, olha, se a pessoa não tomou vacina, então teve Covid séria. Ele negou a primeira e negou a segunda. É como se ele dissesse assim, então, se não choveu, não vai molhar o telhado. Não, pode ser que molhe o telhado. Por isso que eu gosto muito desse exemplo, porque ele é muito claro, assim, você consegue visualizar aí onde você está. Se chover, molha o teu telhado. Verdade. Mas se molhar o telhado é porque choveu? Não, o bombeiro pode ter jogado. Aí na letra B, se a pessoa não tomou vacina, então não teve Covid séria. Então, se não choveu, significa que não molhou. Não, pela mesma argumentação anterior, pode ser que não tenha chovido e tenha molhado. Aí na letra C, aqui eu elimino também a segunda. Aí na letra C, a letra C o que me sobra? Se a pessoa teve Covid séria, então não tomou vacina. Ele diz então se não Q, então não P. Então se o meu telhado não molhou, significa que não choveu. Verdade. Porque se tivesse chovido, teria molhado. Se o telhado tiver molhado, não significa que choveu, mas se ele não tiver molhado, significa que nem choveu, nem o bombeiro jogou água, nem ninguém ligou a mangueira. Disso eu posso ter certeza. Então, a implicação de P implica Q, ela tem uma consequência de que não Q implica em não P. Usando o exemplo da chuva para vocês. O que é muito difícil na lógica, e se eu tive essa dificuldade, eu sei que vocês devem estar confusos agora, é você começar a chamar as proposições de P e Q. Porque uma hora o teu professor diz assim, se chover, molhou o telhado. Então isso significa que se P, então Q. Aí tu, caramba, P, Q, P, Q, P, Q. Não. É só você aprender a escrever. Então o treino que você pode fazer, que foi como eu fiz, tá? Você começa a pegar os exemplos do livro, escrevendo aqui em cima, olha, P e Q. Aqui embaixo, qual é o P e qual é o Q? A pessoa não teve Covid séria, esse aqui é Q. Aí você marca aqui e coloca Q. Então tomou vacina, aqui P. Você sai marcando, eu não vou fazer isso aqui, senão sua tela vai ficar toda rabiscada. Você começa a vir selecionando aqui. Primeiro você seleciona a proposição do comando, identifica se ela é composta ou se ela é simples. Se ela for composta igual a essa, você identifica quais são as proposições, você identifica qual é o conectivo. Beleza. Aí você vem aqui embaixo e rabisca tudo. Qual é o conectivo aqui? Olha, se, então. Opa, é o mesmo daqui de cima. Qual é o conectivo aqui? Se, então. Opa, é o mesmo daqui. Qual é o conectivo daqui? Se, então. É o mesmo daqui. Legal, então esses três aqui.
Qual é o conectivo daqui? Existem. Se você não conhecer os conectivos, você vai sentir falta aqui do sim. Então vai dizer, e agora, qual é o conectivo daqui? Você tem que saber que tem um conectivo existe, tem um conectivo não existe, e tem um conectivo não, tem um conectivo e, tem um conectivo ou. Você tem que conhecer os conectivos, para você poder vir marcando aqui. Uma vez que você marca os conectivos, fica mais fácil de você ver as proposições. Porque aqui na letra A, ó, tem o conectivo se, então. Entre esses dois conectivos aqui é para ter uma proposição, que no caso aqui a pessoa não teve Covid séria. Depois desse conectivo aqui é para ter a outra proposição. E isso você faz para todas as opções. Quando você tiver feito isso para todas as opções, aí você escreve aqui do lado qual é a tua original, que no caso é essa aqui, qual é a do comando, coloquei aqui em cima, e você começa a nomear aqui com outros nomes quais são as das respostas, da letra A, da letra B e da letra C. Depois que você fizer isso aqui, aí você começa a analisar usando exemplos que fiquem mais fáceis para você. No meu caso, eu uso muito esse da chuva. Se chover, molha o telhado. Então, eu consigo visualizar a chuva e consigo identificar que se chover, realmente molha o telhado. E fica muito simples para mim quando muda aqui a ordem. Olha, aqui está P, a original está P, então Q. Quando eu mudo aqui para a minha opção de resposta, Q, então P. Aí eu paro lá e penso, poxa, se tiver molhado meu telhado, significa que choveu? Existe alguma opção que faz com que meu telhado molhe sem ter chovido? Existe. Então, isso aqui eu tenho que desconsiderar. Aqui. Então, se não chover, significa que não molhou o telhado? Não, por essa aqui eu já sei que pode molhar o telhado sem ter chovido. Então, tenho que desconsiderar. Então se não está molhado o meu telhado, significa que não choveu? Significa, porque eu sei que ele pode molhar sem ter chovido, mas ele ficar enxuto sem ter chovido, não existe essa possibilidade. Então essa aqui é a opção verdadeira, eu vou lá e marco ela como verdadeira. Venho aqui nas minhas respostas e coloco a resposta correta, é a letra C. Mas veja uma coisa, você viu que eu resolvi a questão sem usar a pessoa tomou Covid ou não teve Covid séria? Essa é a grande sacada da lógica, das questões de lógica matemática. Você não precisa analisar o que está escrito aqui no comando. Uma vez que você traduz isso para P, então Q, se você conseguir fazer essa tradução daqui para cá, P em Q, pronto, você pode usar o exemplo que você quiser. Você pode colocar uma proposição aqui que pode ser até uma proposição de símbolos. Procura uma aí. Você pode usar essa que eu lhe passei da chuva, mas você pode encontrar outra que fique mais fácil para você. Você encontra uma proposição composta, que seja composta por duas proposições simples igual a do comando, e você começa a analisar essa que você acha mais simples. E você vai conseguir identificar entre as respostas aqui qual é a correta. Você volta aqui e marca sem medo a proposição que a resposta que você achar que é correta, beleza? Então isso é lógica. Revisando a lógica, o que eu mostrei para vocês hoje, tá? Você tem proposição. O que é proposição? É uma... Eita, escrita feia, mas eu vou deixar assim que vocês estão me ouvindo. O que é proposição? Proposição é o conjunto de palavras ou símbolos que exprime o pensamento de sentido completo. A essa proposição eu posso colocar V ou F. Nada além de V ou F. Princípio da não contradição. A proposição ela não pode ser verdadeira e falsa junto, ao mesmo tempo. E não pode ter uma terceira opção. Não pode existir um talvez, um às vezes. Não. Ou é verdadeiro ou é falso. Esse é o princípio da lógica. Ela pode ser simples ou composta. Se ela for simples, ela expressa um único pensamento. Se ela for composta, é porque ela é uma proposição que ela é composta por proposições menores. Pode ser 2, 3, 4, 2 ou mais proposições. Você tem os conectivos. Quais são os conectivos? Coloca aqui embaixo. Você tem os conectivos. Mostrei para vocês o E. Opa, esse aqui é o OU. Mostrei para vocês o E, que é esse símbolo. O OU, que é esse símbolo. A negação. Você tem esse aqui é conjunção, disjunção, negação. Você tem a condicional, que foi a que nós usamos na nossa resposta. Você tem a bicondicional, que é essa aqui que nós não utilizamos. E você ainda tem os símbolos de existe, não existe,
para todo. Mostrei para vocês também a representação, essa linha está aqui em cima, né? Mostrei para vocês as representações de como você consegue traduzir para cá e encontrar a sua resposta. E eu acho que isso aí já é um bom resumo de lógica para vocês, tá bom? O vídeo ficou um pouquinho mais extenso do que eu sou acostumado a gravar, mas é porque esse vídeo ficou mais extenso do que eu sou acostumado, mas é porque hoje eu quis dar uma aula de lógica para vocês. Uma aula tentando resumir o máximo que eu posso da lógica para que você possa ter um caminho de por onde começar a estudar. O livro que eu indico para você estudar lógica é o do Edgar Filho. Procura ele, Iniciação à Lógica Matemática, livro do Edgar Filho. É um livro muito bom, só que lá você vai encontrar isso aqui, ó. P, então Q, os conectivos, os símbolos, os exemplos. Você tem que ter esse link aqui do comando com os símbolos para que você consiga identificar, tá bom? Espero que tenha gostado. Se você gostou, dá o likezinho aí, compartilha, se inscreve, que agora pelo menos umas 2 vezes por semana eu vou colocar uma aula completa sobre um tema aqui, usando uma questão prática que foi aplicada em alguma das provas classificatórias por aí. Eu quero fazer isso para mostrar para vocês que o conteúdo tem relação com a questão, tá bom? Forte abraço, fiquem com Deus, até a próxima aula. Cadê?